certo? Então agora a gente vai entrar no nono mandamento, que é qual? Não dirás falso testemunho. Então esse é um mandamento também muito interessante, e ele começa falando sobre a aplicação mais direta desse mandamento, que é no tribunal. Então quando falando tirar falso testemunho, está falando sobre alguém que está testemunhando falsamente perante um juiz, certo? No tribunal. Em Israel a gente tinha esses tribunais, que a gente já leu bastante. Essa jurisprudência era exercida por quem? Pelos anciãos da cidade, nas portas da cidade. E muitas vezes também eram estabelecidos juízes. Deuteronômio fala, estabeleçam juízes, pessoas boas para serem juízes de toda a população. A gente tinha também juízes itinerantes. A gente não tinha Samuel passando de cidade em cidade julgando as causas. A gente tinha também os reis. Os reis também eram juízes. Então a gente tinha que as pessoas levavam as suas demandas aos reis para serem julgados. Naquela época não havia o que há hoje, toda essa ciência forense, né, de forense criminal, vídeos, fotos e outros tipos de provas. A gente tinha o quê? A boca, né, a fala. Então testemunha tinha um papel fundamental para o exercício da justiça. Certo? Então esse mandamento aplica diretamente ao sistema de justiça do povo. Afinal, testemunha é o ponto principal para exercer a justiça, né? Para chegar à verdade. Tudo dependia de testemunhas. Ao ponto que vida e morte dependiam das testemunhas. Né? Se duas testemunhas unidas falassem, acusassem alguém de fazer um crime que tinha pena de morte, o que aconteceu com aquela pessoa? Morria. A gente tem um caso, que eu não lembrei os nomes, lá acho que foi domingo passado, de Nabote, que tinha a sua vinha e tinha a casa. Não é? O que aconteceu? A mulher lá que eu esqueci o nome agora, Jezabel, o que ela fez? Arrumou testemunhas falsas para ir lá testemunhar contra Nabote. Tinha duas testemunhas que estavam em concordância, falando que ele estava difamando, né, contra Deus e contra o rei. O que aconteceu com Nabote? Foi morto por duas testemunhas falsas. No caso de Jesus também, a gente viu testemunhas falsas lá acusando ele, embora eles não concordavam. Mas tinham testemunhas falsas acusando e poderia o quê? Levar à morte. Então, vida ou morte estava na mão de testemunhas. Então, esse mandamento tem um peso muito grande para o sistema de justiça. De modo que Provérbios 25:18 fala que massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu povo. Então, isso é algo que impacta diretamente a vida daquela pessoa. Então, é algo muito sério. Testemunhar falsamente é algo extremamente sério que leva à morte de pessoas. Certo? Em vista disso, o que Deus fez? Ele salvaguardou o exercício da justiça. É algo muito importante. Então a gente precisava, para casos sérios, como por exemplo pena de morte, a gente precisava de mais de uma testemunha, em concordância, né, sem divergência. A gente precisava que a testemunha, ela precisava tirar a primeira pedra. Então uma coisa é falar falsamente e isso levar à pena de morte da pessoa. Outra coisa é você pegar uma pedra e de fato tacar a pedra para matar aquela pessoa. Existe um comprometimento muito maior. O que não impedia as pessoas de testemunharem falsamente, mas existe um comprometimento muito maior. Então impede um pouco as pessoas de testemunharem falsamente. E outro ponto é que quem testemunhasse em falso e fosse descoberto, o que aconteceu com aquela pessoa? A pena que ia para aquele que estava sendo acusado falsamente seria aplicada a quem estava testemunhando falsamente. Então, se ele estava testemunhando falsamente em relação a uma pena de morte, e fosse descoberto nisso, o que ia acontecer com ele? Morrer. Então, isso era tão sério a ponto de a pena que ele estava acusando seria aplicada nele. Isso deveria coibir bastante testemunhas falsas, algo que a gente não tem muito nos nossos tempos. Né? Quem testemunha falsa muitas vezes está impune. Isso não deveria ser permitido, porque é algo que afeta diretamente as pessoas. A mentira, esse testemunho falso, é algo que causa um dano sem igual. Por isso, a punição tem que ser também pesada, justa, para que isso possa ser coibido. Tá? Então, é nesse contexto que entra esse mandamento. Justiça sendo feita. É um dos contextos desse mandamento. Juízes, então, eles eram exortados a serem o quê? Imparciais, a não aceitarem suborno. A gente tem lá no Deuteronômio 16, versículo 19, lá no finalzinho, fala que o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Ou seja, deixa cego, até mesmo os sábios ficam cegos. E a justiça, o justo, tem a sua causa perdida. Então isso é extremamente sério. Juízes
tem que ser justos, certo? Justos ao ponto de não favorecer o pobre e nem se comprazer, nem favorecer o rico. Os dois lados são importantes. Afinal, eu lembro de pessoas falando sobre juízes de trabalho que falaram o empregador está certo, mas como o trabalhador é a parte mais fraca, que o empregador pague alguma coisa do trabalhador. Isso é errado. Por mais que um tenha recursos e o outro não, se a causa é injusta, eu não vou favorecer o pobre. Isso também não é justiça sendo feita. Isso é injustiça sendo feita. Isso vai atrapalhar os empresários, vai atrapalhar a sociedade. A justiça tem que ser feita, não importa qual lado é o mais frágil ou não, como nós temos essa ideia no sistema judiciário. Tem que ser justo. Não importa se é um trabalhador pobre que está pedindo algo injusto, eu não vou favorecê-lo. Da mesma forma, se o mais poderoso está oprimindo o pobre, eu também não vou favorecer o mais poderoso. Tem que ser justo. Certo? Um conceito que muitas vezes a gente vê o pessoal falando e a gente concorda. Está favorecendo o pobre, ele é pobre mesmo, que o cara ajude o pobre. A justiça. Certo? A justiça que não está sendo praticada. Isso vai trazer consequências para a sociedade. Certo? Juízes que fazem isso deveriam ser depostos. Sem dúvida nenhuma. Então a gente tem dois princípios que emergem desse primeiro pensamento aqui do mandamento. O primeiro é que o próximo deve ser protegido da testemunha falsa. Ele tem que ser protegido. E a própria administração da justiça ela tem que ser salvaguardada. Senão, toda a sociedade vai ser destruída. Então, a proteção tanto do próximo como do sistema de justiça. De outra forma, não tem como prosperar, como a sociedade prosperar. Então, para assegurar o bem-estar do homem, coibindo, por exemplo, o homicídio, coibindo adultério, coibindo roubo, os mandamentos que nós temos, para que isso possa ser coibido, a gente precisa do quê? De uma boa instituição legal. De outra forma, não tem como. Não tem como. Se não tem a segurança jurídica, não somente para negócios, empresas, mas segurança jurídica para a gente ter uma vida tranquila, para coibir assassinatos, para coibir tudo isso, a gente precisa de uma segurança jurídica. De outra forma, atos de má-fé vão ser o quê? Recompensados. Se não tem segurança jurídica, se não tem uma boa instituição legal, se os juízes aceitam subornos, se eles não favorecem, se eles favorecem algum dos lados, a gente não tem boa fé na sociedade. Muito pelo contrário, má fé será recompensada. Então, testemunha falsa é o quê? É um grande mal. É um problema muito sério. Mas se o sistema como um todo não funciona, não tem como a sociedade prosperar. Muito pelo contrário, vai estar à beira do colapso. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 1. Tem 3 versículos lá para a gente ler, que mostra o contexto lá de Isaías. Isaías, capítulo 1, versículos 17, 23 e 26. Então, 17 está escrito assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. E o 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então o contexto de Israel era esse. Os príncipes, quais eram seus amigos, seus companheiros? Ladrões. Da mesma forma, hoje em dia a gente pode pensar quais são os companheiros dos juízes. Ladrões. Isso é um problema muito sério para a sociedade. Isso deve ser corrigido. De outra forma, a sociedade estará à beira do colapso, como Israel estava também. Então, o nono mandamento ele envolve uma questão crucial. Ele coloca diante de nós o quê? O sistema de justiça. É o sistema necessário para salvaguardar a honra humana, para salvar a vida humana, para salvaguardar a vida humana. O casamento, a propriedade privada, como nós vemos, é necessário um sistema de justiça que seja justo. De outra forma, a sociedade estará à beira do precipício. Então, nos tempos de Israel, o sistema de justiça era parte do dia a dia. Como a gente falou, era feito onde? Nas portas da cidade, onde todo mundo passava, onde era o caminho de todos, onde todos poderiam estar lá e ver os tribunais acontecendo. Hoje em dia, eles são feitos aonde?
Alguém já foi em alguma corte? Alguém que não seja advogado? Já foi em algum tribunal, alguma coisa assim? Eles são feitos nos seus templos e mansões lá, bem douradas e longe de todo cidadão. Certo? Não faz mais parte do nosso dia a dia. Então a justiça é administrada longe desses templos suntuosos dos tribunais. E a questão é, hoje nós vemos juízes, o autor, eu escrevi basicamente o que o autor colocou lá, ele fala que existem países onde a justiça é aplicada de forma imparcial, onde nós vemos juízes que atentem os desejos de políticos, juízes que são membros fiéis do partido, onde asseguram que a verdade desapareça, que pessoas espionem umas às outras, a liberdade se esvai e reina o medo, as pessoas não são mais os próximos, mas lobos à espreita. Então isso é o que o autor colocou. Eu juro que foi o autor que colocou, não foi eu que coloquei no contexto nosso. Mas poderia colocar também, sem dúvida nenhuma. Isso é o que acontece em muitas sociedades e sem dúvida nenhuma está acontecendo com a gente. É algo sério, algo terrível, que está sendo uma quebra deste mandamento. Esse não tirar falso testemunho não é simplesmente não diz aquela mentirinha, mas impacta as nossas vidas nesse ponto. O sistema judiciário vai embora. A verdade lá, ela se esvai, desaparece. E do nosso lado tem o que agora? Lobos à espreita. Devemos nos preocupar agora com o que estão no nosso lado. Não são mais próximos, mas são lobos, porque eles podem usar esse sistema corrupto judiciário contra nós. Não tem segurança jurídica, não tem segurança para a gente ter a nossa vida em paz, prosperar, criar os nossos filhos, porque os juízes se corromperam. Certo? Então quem tem vocação para ser juiz, que seja um bom juiz, nos ajude nessa causa, porque é importante termos juízes ilibidos, tem uma boa senso de ética, ética especialmente cristã, certo? Isso é muito importante. Isaías 59:14 fala assim: pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Então a verdade está tropeçando pelas praças. É que vocês nem falaram do nosso contexto, A verdade, onde está a verdade? Onde estão realmente os que perseguem a mentira ou acusam tudo de fake news e assim vai? Onde está a verdade na nossa sociedade? Não tem espaço para ela. O sistema judiciário não deixa espaço para a verdade. A gente tem agora só lobos à espreita. E um ponto final nessa parte de tribunal é que a justiça, ela mina a paz. Se não há justiça, como é que pode ter paz? Se só tem lobos à espreita. Então a gente vê lá em Salmo 72, onde reina a justiça, reina também o quê? A paz. Certo? Reina a paz. A justiça e a paz se encontram, Salmo 85:10. Então o sistema judiciário é algo relevante para nós. A gente deve se preocupar. Quais são os juízes, quais são os ministros, quais são essas pessoas que estão julgando o povo? Afinal, elas têm que ter uma boa reputação. Não adianta falar, não foi eu que elegi ele. Você elegeu alguém que colocou o ministro lá. Aí você tem que fazer a sua parte para que a gente tenha cada vez sociedade, a nossa sociedade, que realmente ama a verdade. Como que uma sociedade vai amar a verdade? Convertendo ela. Não tem outra forma. Como é que a gente pode criar pessoas que amam de fato a verdade? Se a gente ensinar elas o evangelho. Afinal, o evangelho é o quê? É a verdade. Cristo é o quê? A verdade, o caminho e a vida. Jesus Cristo veio para testemunhar a verdade. Não é que ele falou diante de Pilatos? E Pilatos perguntou o que é a verdade. É a verdade. Só pode ser realmente entendida e observada claramente uma vez que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante não só que nós busquemos uma boa atividade política, mas é mais importante que isso o quê? Pregar o evangelho. Como é que juízes serão de fato justos? Não aceitarão suborno. Se eles forem cristãos, eles não aceitarão de forma nenhuma. Certo? A gente tem cada vez mais cristãos perseguindo essas carreiras. Seria excelente para nós. Certo? Teríamos paz. Tudo bem até aí? Pode falar.
É interessante como o pecado, muitas vezes a gente pensa sempre numa escala mais pessoal, né? Mas o pecado é uma escala que vai para a sociedade, atinge toda a sociedade, atinge toda a igreja. Por que a gente disciplina? Não é porque o pecado está só prejudicando aquela pessoa, porque prejudica todos. Todos, sem exceção, não importa. Se você pensa que aquele pecado, que aquele adultério só vai prejudicar aquele casal, não, prejudica toda a igreja. O fermento lá, ele faz o que em toda a massa? Contamina toda a massa. Então é importante entender a abrangência do pecado, a abrangência da corrupção humana, para que a gente saiba que, de fato, esses mandamentos aqui não são meros caprichos, mas é o caráter de Deus que vai abranger toda a sociedade também, certo? Muito abrangente do que você possa pensar. Impacta muito mais na sua vida do que você possa pensar. Mais alguma coisa? Muito bem, então formas de faltar com a verdade. Então o mandamento ele não diz explicitamente não mentirás, mas sem dúvida nenhuma, essa testemunha falsa fora do tribunal também está incluída nesse mandamento. Tanto no Antigo Testamento a gente vê isso, né, Oséias 4:12, por exemplo, como também no Novo Testamento. Paulo exorta o quê? Em Efésios 4:25, vamos abrir lá, por favor? Efésios capítulo 4, versículo 25. Quem achar pode ler, por favor? Então, aqui ele fala, não devemos mais falar mentira, mas fala o quê? A verdade do nosso escola. Somos membros um do outro, somos um só corpo. Nós devemos perseguir a verdade, como a gente já falou várias vezes. Nós somos o povo do quê? Da verdade. Nós amamos a verdade. Nós entendemos que a verdade não é relativa. A verdade é o quê? Objetiva, absoluta, objetiva. A gente tem a verdade, a gente pode chegar na verdade. A verdade não depende do seu ponto de vista. Não depende da sua posição, da sua classe social, do que quer que seja. A verdade é objetiva. É bem clara. A gente pode estar um pouco cego, não enxergar diretamente a verdade, como Deus consegue enxergar, mas a verdade é objetiva, não é relativa. Certo? Então, esse mandamento fala sobre preservar a reputação, né, o nome daquela pessoa. Quando a gente testemunha falsa também, testemunha falsamente fora dos tribunais, a gente está prejudicando a honra das pessoas. Dentro e fora dos tribunais, a reputação de alguém pode ser atacada e causar o quê? Muito dano àquela pessoa. Mesmo fora dos tribunais, pode causar muito dano àquela pessoa. Então, a fofoca, por exemplo, mesmo falando apenas verdades, se a gente está fofocando, isso não passa de o quê? De uma tacarelice frívola. É um contexto de falsidade. Quando a gente fofoca, mesmo falando verdades daquela pessoa, você está falando pelas costas, a gente está no contexto de falsidade. A gente está prejudicando aquela pessoa, é tacarelice frívola. Então, verdades nesse contexto de difamação, não pense que será justificado diante de Deus. Essa tacarelice frívola, certo? É um contexto de falsidade. Martinho Lutero, por exemplo, ele afirma que a reputação, é uma frase conhecida dele, é algo que é facilmente perdida. Então, a reputação a gente pode facilmente destruí-la. Facilmente destruí-la. E dificilmente será recuperada. Isso é muito fácil, falar de líderes. Você viu o que aquela pessoa fez? O pastor fez isso. Facilmente a gente destrói a vida daquela pessoa. Dificilmente a sua reputação será recuperada. Lutero ainda afirma, né, que é diferente você saber do pecado e você falar do pecado. Porque se você viu algum pecado acontecendo, existe uma forma correta de proceder. Então saber do pecado é diferente de simplesmente sair falando. Nem tudo deve ser revelado a todas as pessoas por aí. Certo? A gente tem uma forma correta de proceder. Se você está falando do pecado de alguém não faz parte da solução, como a gente já falou ali, uma boa definição de fofoca é se você está falando de alguém, mesmo que seja verdade, mas não faz parte da solução, você está simplesmente falando para atacar a honra daquela pessoa, você está fofocando, tacarelice frívola. Você não faz parte da solução. Então, mesmo que saiba do pecado, se você não proceder corretamente, você está pecando também. Certo? Então, não fofoquemos. Se a gente viu alguma coisa, vai direto na pessoa. Se a pessoa não atendeu, faz o quê? Pega alguns líderes. Se não atendeu, a igreja inteira. Então, existe a maneira correta de proceder. Porque se a pessoa te atender, ganhaste o irmão. Do contrário, você destruiu toda a igreja. Certo? Então, fofoca, tacarelice frívola,
testemunhar falsamente é terrível, certo? Não é algo leve. Quando nossas crianças mentem, falando coisas erradas, a gente não ri, a gente disciplina, para que elas saibam que a mentira é o oposto de Deus, é o completo oposto de Deus, que é a verdade, certo? É algo sério, não é algo engraçado, de forma nenhuma. Outra forma de pecar, então, contra este mandamento, que é muito comum, é o julgamento precipitado, certo? O julgamento temerário. Davi, por exemplo, julgou a Mefibosete de forma precipitada, quando ele ouviu a difamação lá de Ziba, por exemplo. É um caso, talvez pode ser discutido aí, mas ele ouviu Ziba falando, ele não foi de... Ele achou que agora ele ia ser o rei, começou a se engrandecer e tudo mais, quando Davi foi expulso, não é? Quando isso não foi verdade. Davi julgou precipitadamente Mefibosete, deu os bens que Saul tinha para Ziba e assim vai, né? Então, esse é um tipo de erro que cai nesse mandamento, é o julgar precipitadamente. E hoje a gente faz isso muito facilmente, especialmente com a mídia que nós temos. Né? Quantas notícias são divulgadas e nós rapidamente falamos que aquilo é verdade, como se a mídia fosse... Hoje em dia a gente não tem mais essa visão da mídia, né? Como algo que realmente divulga a verdade. Mas mesmo assim, nós facilmente vemos notícias e nós metemos o pau. Seja em políticos, seja em nossos irmãos, seja o que for lá noticiado. Nós não damos o benefício da dúvida, né? Nós não buscamos ouvir o outro lado, mas nós rapidamente julgamos todos os casos que são colocados assim rapidamente na nossa frente, pela mídia que nós temos hoje. Mais rápido que um piscar de olhos, julgamos precipitadamente todas as coisas, sem de fato ir atrás da verdade. Então, isso é um pecado que nós cometemos com muita frequência nos nossos dias. Jesus, porém, no Sermão do Monte, lembram? Ele foi bem incisivo nessa parte, contra esse julgamento precipitado, onde ele fala para não julgar. Porque da mesma forma que você julga, você vai ser o quê? Julgado. Da mesma forma que você não ouviu os outros, também não te ouvirão. Da mesma forma que você condenou os outros tão facilmente, sem realmente buscar a verdade, serás condenado. Certo? Então Jesus Cristo falou bem contra esse julgar precipitadamente. O que não impede, obviamente, antes que alguém fale, de julgar. Afinal, nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Não é? Nós devemos fazer esse julgamento para podermos andar de forma piedosa. O amor é com entendimento, com compreensão, para a gente poder julgar as coisas e reter o que é excelente. De outra forma, não tem como viver sem julgar. Então Jesus Cristo ele denuncia e vai contra esse julgamento precipitado. Certo? Afinal, a gente está condenando pessoas que são inocentes. Muitas vezes a gente está condenando pessoas que são inocentes. E aqui tem um exemplo de Miguel. Em Judas, versículo 9, a gente tem aquele episódio lá que cita um apócrifo que fala do arcanjo Miguel, que ele não ousou pronunciar o quê? Juízo contra o diabo. Ele falou, o Senhor que te repreenda. Miguel, o arcanjo Miguel, não ousou julgar precipitadamente o próprio diabo. Falou, o Senhor que te repreenda. E a gente vê isso muito, né? Paulo falando lá do latoeiro, o que ele falou? Ele me causou muitos males, cuidado com ele. Mas Deus que vai pedir contas dele. Da mesma forma a gente, sem julgar precipitadamente, a gente descansa no Senhor, deixa que Ele fará a justiça. Afinal, Deus fará a justiça, não fará? Todas as coisas que acontecem aqui passarão impunes. Alguma vírgula que acontece aqui passará impune? Não fará justiça o juiz de toda a terra, como disse Abraão? Ele é o juiz de toda a terra. E ele tem a capacidade de fazer justiça. Afinal, ele é o quê? Onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele sabe precisamente a verdade. E não só isso, ele é o quê? Onipotente. Ele tem poder para fazer a justiça ser exercita. E principalmente ele é santo. Ele não será corrupto, ele não será subornado. Ele fará a justiça. Então, sem dúvida nenhuma, ele fará a justiça. Certo? Alguma questão até aí? Um outro ponto, que é a forma mais baixa de mentira, é a da calúnia. Afinal, o que é calúnia? Calúnia é a mentira quando se conhece a verdade dos fatos, onde é intencional. Ela é de forma aberta. A gente, com o propósito de prejudicar a pessoa, a gente faz a calúnia, fala mal.
Por mais que a gente saiba exatamente a verdade dos fatos, a gente propositalmente a gente distorce aquilo lá, a gente ou fala mentiras completamente absurdas para destruir a reputação daquela pessoa. Então a calúnia frequentemente ela é acompanhada da distorção das palavras, né, de alguém, uma mentira revestida da verdade. Quem nunca ouviu falar alguém falando, eu não disse isso, certo? Eu não disse isso. Por quê? Calúnias estão sendo feitas, distorcendo as palavras das pessoas, não somente em contexto de política, de debates e tudo mais, mas nos nossos contextos, marido e mulher, pais e filhos, distorcendo as palavras de cada um. Isso é calúnia, a gente tem que tomar cuidado com isso. E sabe quem fez isso primeiro? A serpente. O que a serpente falou para Eva? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Distorcendo as palavras do nosso Deus. Certo? Isso é uma tática terrível. Calúnia realmente é uma tática do calibre de Satanás. Algo que deve ser eliminado do nosso meio, completamente. Certo? Então, mentirinha, existe mentirinha branca? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mais alguma questão que vocês queiram falar, acrescentar? Muito bem, acho que tem um ponto para encerrar aqui, é o que fala o Catecismo de Heidelberg. Então, que Deus existe no nono mandamento. Jamais posso dar falso testemunho contra meu próximo, nem torcer suas palavras, ou ser mexeriqueiro ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente sem o ter ouvido, mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo. Para Deus não ficará aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação do meu próximo, não importa se ele é cristão ou não. Eu devo defender a verdade, amar a verdade, defender a honra do meu próximo. Não aceitar mentiras de forma nenhuma, certo? Do contrário, nós estamos sendo levianos. E um texto que é bom a gente encerrar, a gente está bem no tempo, que é Tiago. Aqui que Tiago, capítulo 3, fala. Ele fala que aquele que consegue controlar a língua é o quê? Perfeito varão. Por quê? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mais para frente, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então é importante buscarmos a verdade. Como a gente viu, a justiça e a verdade andam juntas, certo? Então começa na nossa casa, não começa no STF, começa na nossa casa com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, certo? Mais alguma coisa? Alguma questão? Então, é isso por hoje. Marcelo, pode encerrar pra gente, por favor? Orando.